Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Não sei se está entrando já. Boa noite, gente. Sejam muito bem-vindos, meus seguidores amados, meus amigos, quem sempre me acompanha aqui nas lives. Eu queria dizer que hoje, né, uma quinta-feira, começando esse Mel Celebra Talks maravilhoso. Para quem está entrando pela primeira vez, eu tenho certeza que deve estar achando estranho uma cerimonialista né, fazer uma live sobre divórcio. Então eu vou explicar para vocês que desde março eu comecei a fazer lives de utilidade pública, tá, gente? Para quem ainda não me conhece, tá entrando pela primeira vez, eu abordo temas, inclusive, que vocês, meus seguidores, amigos, meu networking pedem. Então eu falo a respeito de vários temas e ninguém melhor. Eu chamei uma convidada que todas as minhas lives são muito especiais, inclusive elas ficam salvas depois aqui no feed, no IGTV da Mel Celebra, tá? Tô vendo muita gente legal entrando aqui do Rio Grande do Sul, do Rio. Boa noite a todos. Olha, a nossa convidada, a doutora Débora Gelman, já está aqui. Vou te chamar. Helena Faquin, grande querida amiga. Peraí que eu tô tentando apertar o botão. Vamos chamar agora a nossa convidada ilustre de hoje dessa live. Já aceitei, tô só esperando você entrar. Que bom, Tetô. Agora todo mundo deve estar fazendo seus TBTs e vamos parar os TBTs para aproveitar essa live maravilhosa. Deb, que bom ter você aqui na minha casa em Porto Alegre. Que prazer. Obrigada por ter aceitado esse convite. E eu sei que mesmo com a distância, a gente vai estar sempre unida, né? Eu falei para o pessoal que essa live é uma live muito especial, como todas as outras, mas ao mesmo tempo, além de você ser uma excelente advogada de família, também é minha família, é minha prima, e eu vou aproveitar muito também para matar a saudade. Então, queria te dar uma ótima noite, muito obrigada. E obrigada a todos que estão aqui com a gente nos assistindo, que tem muita gente legal entrando. Quer falar alguma coisa, Débora? Eu que estou super feliz de ter sido convidada para participar dessa live maravilhosa. Eu também sou sua fã. Tenho muito carinho por você. Seu trabalho também é um espetáculo. E hoje vai ser uma live super gostosa. Vamos conversar bastante, falar aqui com você, que é minha prima querida do coração, que eu amo muito. E eu estou muito feliz mesmo pelo convite. Para mim é um prazer, até porque a escolha desse tema, hoje a nossa live, gente, para quem está entrando, a gente vai, a doutora Débora, eu vou começar apresentando como doutora Débora Gelman, tá? Independente de depois chamá-la de Deb, porque eu chamo ela assim desde pequena, eu não vou conseguir. Mas a doutora Débora, ela vai falar sobre divórcio humanizado e consensual com técnicas de mediação. Então, é um divórcio diferente, né? E isso veio muito a pedido, Deb, dos meus seguidores, do meu networking, porque é o que eu estava explicando, as pessoas devem achar estranho, o que é uma cerimonialista que quer unir os casais, vai fazer uma live sobre divórcio. Mas eu expliquei que desde que começou a pandemia, eu não faço lives só sobre o meu segmento, e eu faço lives de utilidade pública. E houveram muitos pedidos a respeito desse tema no meu Instagram da Mel Celebra. E eu achei muito importante. E ninguém melhor do que você, mesmo estando aí em São Paulo. Espero que estejam todos bem. Não sei como é que vocês estão aí com essa, né, com essa nossa bem, nova graças vida. a Deus, apesar de tudo. Que bom, que bom. Então, eu vou fazer uma breve apresentação, Deb, que eu acho que muita gente que está entrando aqui não te conhece, pelo que eu tô vendo. Tem muita gente do Rio Grande do Sul, tá? Que, inclusive, viram esse tema. Muita gente do Rio, de São Paulo. E, bom, a doutora Débora é bacharel em Direito pela PUC do Rio de Janeiro. Em 2006, ela se formou em Direito.
Depois ela se especializou em lato sensu em direito para carreira de magistratura para a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro em 2010. Você me corrige se eu falar alguma coisa errada, hein? Depois ela fez especialização em Direito de Família e Sucessões na Escola Paulista de Direito no ano passado, em 2019. E fez várias outras especializações complementares no ramo, além de ser mãe, super bem casada, jovem, como vocês estão podendo ver aí, olha, jovem demais e uma super profissional. E a Débora me falou que desde pequena, fundadora do escritório, ela posicionava-se de maneira contundente na defesa de pessoas vítimas de injustiça. Isso me chamou muita atenção quando você me falou. E esse comportamento mudou o seu caráter e você viu no direito a possibilidade de solucionar conflitos familiares de uma forma afetiva e humanizada. Encontrou seu propósito de vida, que é a humanização das relações familiares dentro do direito. Então, eu acho que ninguém melhor do que você para poder falar pra gente. Então, eu queria começar essa live. Boa noite a todos de novo. Eu tô vendo que tá entrando muita gente legal. E essa live vai ficar salva depois no GTV, como eu falei. Vocês podem participar, perguntar. Se a Débora não acompanhar, eu faço a pergunta para ela, tá? A gente quer que vocês participem também, tirem suas dúvidas. Débora, eu vou começar com uma pergunta, porque nós somos leigos no assunto, né? Então, não são perguntas, assim, de quem entende, né? Vieram várias perguntas da Mel Celebra, algumas perguntas minhas. Você sempre quis ser advogada de família? Ou foi, de repente, alguma situação? Ou você se inspirou em alguém para isso? Como é que surgiu essa vontade pelo direito de família? Então, desde pequena, eu sempre tive a certeza que eu seria advogada, tá? Desde pequena eu defendia as pessoas, defendia um episódio super interessante, foi a defesa, né, da funcionária que ficou 40 anos na minha família e ela foi humilhada pelo porteiro. Na época eu tinha 12 anos de idade. Eu a defendi e o porteiro acabou se desculpando, né? Isso foi um fato assim muito marcante. Até hoje ela lembra, né? Fala, nossa, você desde pequenininha me defendendo. E eu sempre fui assim. Eu sempre gostei de defender as pessoas que eu considerava que estavam sofrendo injustiças. E eu me formei, eu trabalhei em alguns escritórios de advocacia. Logo depois que eu me formei, eu tinha vontade de ser juíza. Eu estudei para entrar na Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, que é um concurso, né, um concurso público para entrar na escola. É uma pós-graduação lato sensu, né, em que eu estudo, né, todas as áreas, a maioria das áreas do direito, menos direito trabalhista, mas, enfim, e previdenciário, mas o resto dá uma noção geral, que é um curso preparatório para me tornar juíza, para eu poder estar apta a fazer as provas, né? Durante 3 anos eu fiz o curso, eu estagiei com juízes e desembargadores, mas na última prova, né, do curso, eu descobri que eu estava grávida da minha filha. E aí eu resolvi não seguir a carreira de magistratura, me dedicar mais para minha filha, né, família. E aí eu virei sócia de um escritório de advocacia, né, do Dr. Rodrigo Marques, que é meu braço direito até hoje. Trabalhamos com civil, com tributário, mas um fato marcante, né, um episódio marcante que fez com que eu me apaixonasse pela área de família foi o divórcio da minha irmã. Foi a separação da minha irmã há 4 anos atrás. E foi um processo muito doloroso, porque eu não vou entrar em detalhes aqui, né, por conta da intimidade, mas foi um processo muito doloroso que envolveu muita briga, muito litígio. E eu comecei a ver que não vale a pena brigar, porque chega em algum momento, vai ser feito um acordo. É muito caro, é muito desgastante emocionalmente, financeiramente.
Então, esse foi um evento marcante. Logo depois eu vim para São Paulo. E aqui em São Paulo eu conheci a mediação. Mediação é muito interessante, porque o mediador ele é um facilitador de diálogos. Ele é um excelente negociador. E você aprende as técnicas de negociação, né, na mediação. Então, é muito interessante porque a gente começa a ver que não vale a pena o litígio, a briga. O conflito existe, as pessoas, né, qualquer relação humana, em algum momento vai ter algum conflito, mas o ideal é conseguir solucionar o conflito de uma forma pacífica, sem brigas, porque litígio desgasta muito. Tá travando aí, um pouquinho, né? E agora? Melhorou? Não, voltou. Voltou? Melhorou, voltou. Enfim, e aí o que aconteceu? Eu fiz várias mediações aqui no Sejusc de São Paulo e eu me apaixonei pelas mediações familiares, para os casos de família envolvendo divórcio, envolvendo guarda de filhos, alimentos. Muito interessante, eu sempre me emocionei, porque eu tenho, né, esse caso familiar, vários casos também de amigos meus. E aí eu pensei, por que não aplicar a mediação na advocacia? Porque o mediador não precisa ser necessariamente advogado. Mas eu sempre digo que o mediador, que é advogado, é muito mais interessante, porque entende das leis, entende da jurisprudência, que é como que os juízes estão decidindo em relação ao caso, e fica muito mais interessante. Por quê? Porque na mediação, o acordo, depois ele vai ser homologado, ele vai ter que ser validado pelo juiz. Então, necessariamente, vai acabar indo para o judiciário. Então, é importante. Então, eu pensei, por que não aplicar a mediação no direito de família? E é isso que eu chamo de advocacia humanizada. Eu digo, né? Que advocacia humanizada, que é isso, a aplicação das técnicas de mediação no direito, na advocacia. E é muito interessante quando o advogado ele tem essa visão. Já respondeu até uma das perguntas aqui. Nessa sua introdução, você já me respondeu até uma das minhas perguntas, que era a técnica de mediação nesse direito humanizado. Agora, Deb, qual a diferença entre direito de família e direito sucessório, né? Para quem não entende, acho que o sucessório é a parte da herança, né? Sim, exatamente. O direito de família lida com os direitos e obrigações decorrentes das relações familiares. Então, por exemplo, o que é a família, né? Um casamento, união estável, existem vários outros tipos de família também. Divórcio, trata de divórcio, de alimentos, de guarda de filhos, todas essas questões que envolvem as relações familiares. Já o direito sucessório, das sucessões, o que é? Ele trata do destino do patrimônio da pessoa que faleceu. Então, para onde vai esse patrimônio, né? Então, inventário, por exemplo, faz parte do direito sucessório. O testamento também faz parte, mas no caso a pessoa durante a vida, em vida, faz esse planejamento sucessório. E o testamento é um dos instrumentos de se fazer esse planejamento sucessório. Então, tem tudo a ver, né? Direito de família é uma das áreas do direito e direito das sucessões é outra área do direito. Perfeito, super bem explicado. Agora eu ia te perguntar, para quem está nos assistindo, o que é um divórcio humanizado, mas você já respondeu na sua introdução. Então eu queria saber... Mas o que eu digo, Mel, desculpa, o direito humanizado, né, como eu disse, que a aplicação, isso, na verdade, tem que partir do próprio advogado. Porque o advogado precisa apresentar isso para o cliente, porque o cliente, né, o leigo, a mediação, ela é muito nova, é muito recente, né? Não é todo mundo que conhece. Então, cabe ao advogado mostrar para o cliente que entende sim o que está acontecendo, mas que a melhor maneira de solucionar esse conflito é através
do consenso, através do acordo. Com certeza. Não é à toa que eles procuram vocês e esses maravilhosos escritórios de advocacia de família para isso, né? Porque eu acho que e é importante saber que o escritório da Débora utiliza essa técnica de mediação, porque eu acho isso essencial. É como se a gente fosse, vamos dizer, um psicólogo também. A Sim. gente entra, a gente se envolve, né, na família, então faz tudo parte. Agora, quais são essas técnicas de mediação? Que técnicas são essas que você usa? Então, as técnicas de mediação, a principal técnica é a capacidade de você conseguir se colocar no lugar do outro. Então, o advogado, né, mediador, ele consegue ter uma visão ampla do conflito, ele consegue identificar quais são os personagens envolvidos no conflito. Por exemplo, marido, mulher, mas tem os filhos também que estão envolvidos. Tem, de repente, uma sogra que influencia bastante o marido, né? O ex-marido. Tem, de repente, um cunhado. Então, você consegue identificar esses personagens e entender qual que é o interesse de cada um. Por quê? Porque você tem uma posição, por exemplo, eu não quero que o filho fique, eu não quero que o filho fique com o pai, que o pai visite o filho, por exemplo. Mas qual que é o sentimento que está por detrás? Às vezes esse divórcio aconteceu por conta de uma traição, né? Então, o advogado, quando você utiliza essas técnicas de mediação, você consegue entender o que está por detrás da posição de cada um. E é muito mais interessante, fica muito mais fácil, porque você consegue trabalhar através das palavras, a maneira de falar. Eu digo também que as técnicas de mediação ajudam, é muito importante porque você consegue conscientizar, você consegue trazer essa consciência para o seu cliente e também você acaba conseguindo dialogar com o próprio advogado da outra parte. Você consegue trazer ele também para o jogo, né? Eu falo muito da aplicação da teoria dos jogos no direito, que eu considero o conflito um jogo. É um jogo. E aí, quem são os jogadores, né? Que são os personagens, que são essas pessoas todas que estão em volta. Quais são as regras do jogo? O que a lei diz em relação a esse caso? O cliente fala, quer alguma coisa, fala, olha, você tem que prestar atenção porque a jurisprudência, né, os juízes estão decidindo dessa maneira. Então, dessa maneira dá para ir, mas dessa maneira não dá. Então, você consegue ter uma visão ampla do que está acontecendo no conflito. É muito interessante. Eu digo, todas as pessoas que fizeram um acordo não se arrependem depois. Porque em algum momento o acordo vai precisar ser feito. Senão os processos vão demorar muito tempo, vão ficar muito caros, vai ser muito desgastante para todo mundo. Então, eu sigo essa linha. Não é que eu não brigo, né? Porque tem determinados casos em que o conflito é necessário. Até para se iniciar uma possibilidade de um acordo. Mas eu sempre digo para a pessoa ter em mente que o acordo é a melhor solução. Antes de eu continuar aqui, Deb, surgiu uma pergunta de uma amiga aqui de Porto Alegre, a Michelle. Ela está perguntando: um divórcio que provém de violência doméstica, como se dá a questão da guarda compartilhada e visitação dos filhos? Então, nesse caso, é um pouquinho mais complicado, porque aí você tem as medidas protetivas, né? Que é justamente afastar o agressor do lar. Então, nesse caso, é um pouco mais complexo, mas as visitas podem acontecer, mas de uma forma supervisionada, né? Então, hoje em dia, por exemplo, em momentos de pandemia, temos muito as visitas virtuais, né? A convivência virtual, enfim, porque também a criança também tem direito, né, de ter o pai, apesar de agressor presente, mas tem que se tomar cuidado com isso, e aí a justiça está aí para isso, nesses casos, e mesmo assim
tem casos, teve até um artigo que eu li há pouco tempo atrás, em que pode até haver uma mediação nesses casos, porque tem que entender por que aconteceu essa agressão, que tipo de agressão que é, e se fazer um trabalho, mas nesse caso precisa sim da intervenção de um juiz. Até porque a gente tem que ver os dois lados, né? A gente tem que escutar os dois lados, do agressor e de quem foi agredido, porque às vezes a pessoa também fala de um tipo de agressão que às vezes não é aquela coisa intensa, né? Então a gente tem que prestar muita atenção quando a gente fala desse tema, né? Sobre a violência. É um tema muito complexo, né? É um tema que virou moda, mas também tem que se tomar cuidado, né? Agressão, existe agressão física e existe a pior das agressões, que é a psicológica, né? Então, a pessoa realmente tem que se sentir tão por baixo, né? Ela tem que acreditar, né, na violência psicológica, que não adianta você só agredir. A pessoa que está sendo agredida, ela tem que realmente sentir isso, entendeu? É um pouquinho mais complexo, é um outro tema, um outro assunto que a gente, enfim, pode mais para frente também falar sobre isso. Numa outra live. Com certeza. Né? Porque em uma hora não dá para tudo. Agora, verdade. tem uma pergunta aqui. Onde e como dar entrada num divórcio? Então, vamos lá. Primeiro eu vou explicar, né, que o divórcio ele pode ser feito pela via judicial, que é no judiciário, eu já vou explicar quando isso acontece, e o divórcio extrajudicial, que é aquele divórcio realizado no cartório. É muito mais simples, mais rápido e muitas vezes até mais barato, né? O divórcio extrajudicial, ele só pode acontecer quando tiver consenso entre as partes, então não pode haver briga entre as partes têm que estar de comum acordo e não pode haver filhos menores de idade. Não pode. Você não consegue se divorciar no cartório pela via extrajudicial se tem filhos menores. Nesse caso, tem que ir pela via judicial, que é ajuizar uma ação de divórcio no tribunal, na vara de família, numa vara de família. Hoje em dia, esse ajuizamento, esse peticionamento, a gente chama de peticionamento, que é a gente ajuizar, a gente dá entrada na ação, isso é peticionar pela via eletrônica, né? Os tribunais, eles estão com um sistema eletrônico fantástico. Então, nesse caso, pela via judicial, mesmo que haja consenso, mas se tiver filhos menores, tem que ser pela via judicial, porque o Ministério Público, ele vai participar do processo, ele defende os interesses dos menores em relação aos alimentos e em relação à guarda. Então, e aí depois, sim, o acordo vai ser homologado, ele vai ser validado pelo juiz. E temos também o divórcio também pela via judicial quando tem litígio entre as partes. Quando as partes estão brigando muito, não importa se tem filhos menores ou maiores, aí tem que ser feito pela via judicial. Então, essas são as duas maneiras de dar entrada no divórcio. Agora, Deb, e se a outra parte, uma das partes, não estiver de acordo, como é que a gente procede? Então, o divórcio, hoje em dia, é um direito potestativo. O que é um direito potestativo? É um direito que você tem. Eu quero me divorciar e eu vou me divorciar. Não importa se você aceita ou não aceita. O que pode haver, o que pode demorar são as outras questões relativas que fazem parte do divórcio. Por exemplo, quando tem bens a serem partilhados. Aí sim vai se discutir judicialmente, né? Para quem normalmente a maior parte das brigas são por conta do patrimônio. Tem a questão da guarda dos filhos, que também não chegam num consenso, né? E tem também a questão dos alimentos, da pensão, que também gera bastante discussão. Mas o divórcio, você se divorciar, isso é um direito seu, você casou, você não precisa mais estar separado para pedir o divórcio. Desde 2010, a gente chama de divórcio direto. Antigamente tinha que haver uma separação prévia para depois ser dada a entrada no divórcio. Hoje em dia você casou, no mesmo dia você pode pedir para se divorciar. Inclusive eu tinha até essa pergunta aqui já foi até respondida. Já tínhamos ela aqui preparada para você, olha aí. Agora,
quais são os direitos do ex ou da ex, por exemplo? Então, no caso, por exemplo, depende do caso, né? Depende. Mas antigamente era regra, antes de 2002, antes da entrada do novo Código Civil, né? Era regra, separou, ex-mulher tem direito à pensão alimentícia. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a pensão, tanto para ex-mulher quanto para ex-marido, é exceção. Quando ela é concedida, ela é temporária, normalmente dura de 6 meses até no máximo 2 anos, dependendo do caso, da idade da mulher, da condição, se ela consegue voltar para o mercado de trabalho ou não, quanto tempo ela vai demorar. Então, isso pode ser um direito, dependendo do caso concreto, né? Que mais? O direito a ter os bens partilhados, dependendo também do regime de bens do casamento, né? Se tem bens comuns, que depende. Se você é casado, por exemplo, no regime da separação total de bens, não tem bens a serem partilhados, a não ser que você tenha comprado algum bem em conjunto, em condomínio, né? Com o seu cônjuge, aí sim cada um tem direito à metade, né, do que comprou. Mas fora isso, depende muito de qual foi o regime de bens escolhido durante o casamento. Fora isso, a guarda, Agora, a questão da guarda, enfim, desculpa. Não, a gente vai chegar lá, ainda tem, você vai ver, vai chegar. Tem muita pergunta aqui, eu não sei nem se eu vou conseguir. Chegou uma pergunta aqui para mim agora, no inbox. A alienação parental é causa de perda de guarda? Sim, sim. Pode ser, sim, causa de perda de guarda. A gente chama de inversão de guarda, né? A gente acaba... a guarda vai para o outro que está sendo... que está sofrendo essa alienação, né? Porque você está impedindo, né? Isso é direito dos pais, de ambos, né? Tanto do pai quanto da mãe, conviver com seus filhos. Então, não pode, em hipótese nenhuma, isso é uma coisa... a alienação parental é um assunto muito sério. Muitas mães, muitos pais cometem sem saber que estão cometendo, né? Então, é um assunto muito sério, tem que se prestar atenção se está acontecendo, observar o comportamento da criança, de repente, consultar um psicólogo, contar com a ajuda de um psicólogo, o próprio advogado também pode ajudar. Eu tive um caso em que o pai descobriu que a filha estava sofrendo alienação parental e junto com a psicóloga a gente conseguiu comprovar isso, né? Isso é muito sério e os juízes dão muita importância para esse assunto. Tá, agora a pergunta aqui, que eu tô ficando tonta. Peraí. Chegou uma pergunta aqui de uma amiga querida nossa, DJ Scarlett. Vamos lá. Inclusive, ela é divorciada. Como funciona uma holding familiar e os benefícios em matéria de direito sucessório? Então, isso já é isso é um assunto muito interessante, DJ Scarlett. Muito obrigada, né, por fazer essa pergunta. A holding familiar é uma empresa familiar, né? Você constitui uma empresa familiar para justamente em que fazem parte os bens, né? Os bens da família. Você coloca nessa holding familiar, né? Que é uma pessoa jurídica. E é uma das formas de se fazer um planejamento sucessório. É um outro tema também que a gente pode um dia também conversar sobre isso. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube chamado Jogando Direito, em que eu falo sobre planejamento sucessório, eu falo um pouquinho sobre holding familiar. Então, se quiser... Gente, inclusive depois da live, Débora, eu vou deixar teu Instagram, eu vou deixar teu YouTube, até porque a gente tinha que ter aqui umas 3 horas, 4 horas de live para tanto, porque eu não sabia que o direito de família e esse direito humanizado, consensual, com essas técnicas todas, ia surgir tanta dúvida aqui no meio dessa live. Eu nem sei se eu vou conseguir formalizar todas as minhas perguntas, mas vamos indo, tá?
o pessoal tá aqui super indo no tema. Mas se precisar, a gente faz outra. Não tem problema. Se vocês pedirem, se a Débora aceitar, a gente vai fazer. O maior prazer. E o que vocês perguntarem, o que eu puder ajudar, enfim, estou aqui à disposição. Perfeito. Agora, Débora, a pessoa pode desistir do divórcio? Como funciona? Por exemplo, ela deu entrada, vamos supor, duas hipóteses, tá? O divórcio não tendo sido homologado ou o divórcio já tendo sido homologado. Vamos ter essas duas opções aí, tá? Como é que funcionaria isso? Então, se o divórcio já foi homologado, né? Se ele já foi realizado, tem uma solução sim, casar de novo. Casar de novo. Olha aí. Olha aí. A solução é casar de novo. Você não pode anular um divórcio, né? Enfim, são casos raríssimos. Não tem porquê. Mas você pode hoje em dia casar quantas vezes você quiser. Antigamente não podia. Antigamente não podia. Hoje... Vocês casem várias vezes, tá? Podem casar milhões de vezes e me chamar. O problema é que é caro. O único problema de você se divorciar e depois você desistir é porque você gastou um dinheiro. E se divorciar é caro. Não é barato. Não é barato. O divórcio consensual, que a gente chama do divórcio amigável, é muito mais barato do que o divórcio litigioso. O divórcio litigioso é muito caro. As pessoas não entendem por quê. Porque dependendo do tempo que demorar, vai se pagar anualmente ou mensalmente honorários advocatícios, os honorários dos advogados, porque demanda muito tempo, né? Fora isso, para cada ação que se entra... Desculpa te cortar, né? Não, inclusive, eles estão perguntando quanto custa mais ou menos um divórcio. Eles não têm ideia. Então, o divórcio depende, né? Depende primeiro se o divórcio é litigioso, se ele é consensual. Eu sou a favor do divórcio consensual e a maioria dos meus clientes acaba sendo convencido porque é muito mais barato, é uma diferença assim muito grande em termos de honorários, em termos de custas judiciais, né? Porque não é barato entrar com uma ação, a não ser que você consiga uma gratuidade de justiça, mas que também não é fácil se conseguir. Fora isso, quando tem a questão patrimonial, a questão da partilha de bens, né? Quando se partilha, também pode incidir imposto, dependendo de quanto ficar para cada um, né? Então, além disso, quando tem imóvel, por exemplo, que vai ser partilhado, você depois tem que registrar no RGI. Então, o cartório também cobra um valor para isso. Enfim, tudo é cobrado. Tudo é cobrado, é caro, não é barato se divorciar. Então, eu digo para a pessoa pensar muito bem antes de se divorciar. Agora, se você deu entrada no divórcio, você pagou os custos judiciais, os honorários do advogado, enquanto ele não foi homologado pelo juiz, você pode desistir. Ainda tem tempo. Então, eu acho que, por isso que eu sempre digo, normalmente quando as pessoas querem se divorciar, elas começam a pensar de 1 ano e meio a 2 anos antes de ter a certeza. Né? Eu sempre digo que esse é o momento até de se procurar um advogado para você poder entender. Eu tenho até um vídeo que eu fiz sobre o planejamento do divórcio. O nome é meio sugestivo, mas é muito interessante, porque você precisa entender quais são as consequências, né? Você tem consequências financeiras, psicológicas, né? Emocionais. Você tem a questão... Estão no teu Instagram ou eles estão também no YouTube, naquele canal? Eles estão nos dois. Eu tenho o IGTV e tenho o Instagram e tenho o YouTube, que se chama Jogando Direito, mas só colocar meu nome que tem vários vídeos interessantes. Eu vou colocar aqui depois, porque eu acompanho tudo pelo teu Instagram. Eu não cheguei a entrar no YouTube ainda, mas eu vou entrar nesse Jogando Direito, porque eu acho que a gente vai precisar de uma outra live ainda. Não vai... Eu não vou conseguir tirar a dúvida dessa galera que tá me turbilhando aqui, entendeu? E tem psicólogos entrando, inclusive, aqui do Rio Grande do Sul, advogados entrando também, de outras áreas.
Existe tempo mínimo para se separar, Débia? Não. Você, como eu disse, você casou, você pode se separar no mesmo dia. É isso Entendeu? aí. Não Tá. existe. Antigamente existia, tá? Antigamente existia. Antigamente tinha a separação judicial, que né, o juiz tinha... Você concedia essa separação judicial, você também tinha separação de fato, que você precisava estar 2 anos separada, para aí sim dar entrada no divórcio. Desde 2010 não tem mais esse tempo mínimo de separação. Tá. Agora, como funciona? É a pergunta que não quer calar, tá? Ela foi feita inúmeras vezes aqui para mim. Como funciona a questão da guarda dos filhos? Essa é a pergunta que não quer calar. Então, antigamente a guarda era da mãe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a regra é a guarda compartilhada, que as pessoas confundem muito com guarda alternada. Guarda compartilhada significa que as decisões em relação às crianças, como, por exemplo, escolha de médico, da escola, essas decisões vão ser tomadas em conjunto entre os pais, tá? Isso... Hoje em dia, os pais, eu tenho visto que os pais estão participando muito mais da criação e da educação dos filhos, tá? Então, o que acontece? A guarda é compartilhada, mas a residência, a criança acaba tendo a residência fixa com um dos genitores. Pode ser ou com o pai ou com a mãe, sempre levando em consideração o melhor interesse da criança. A disponibilidade também do pai ou da mãe e como que está a situação. Então, isso varia de caso a caso. É óbvio que a maioria das vezes a criança acaba residindo com a mãe, mas tem vários outros casos em que a residência é fixada com o pai. Não tem problema nenhum. Tem até gente colocando aqui que tem muito pai melhor do que mãe, né? Olha, pais maravilhosos. Tem pais, eu tenho visto pais maravilhosos, super participativos, e é isso mesmo. Os pais têm que participar porque a presença do pai é muito importante também na criação dos filhos, né? Uhum. Agora, depois de casar... Ah, não, essa pergunta você já... Acho que você me respondeu, eu não lembro. Depois de casar... Qual o tempo que eu preciso? Isso foi uma pergunta de um amigo que veio aqui pelo Instagram. Depois de eu casar, qual o tempo que eu preciso esperar para me divorciar? Ou seja, eu não sei se ele já está pensando. Não, como eu disse, você pode casar e você pode se divorciar. Não tem tempo mínimo. Aham. Ó, a Marília que tá falando, né? A Marília tá falando que tem muitos pais do contra, muito difícil numa guarda compartilhada. Dependendo do caso, sim. Dependendo, aí sim, o que vai acontecer? Vai ter que se acionar o judiciário. E aí, nesse caso, pode, se não tiver diálogo entre os pais, né, e estiver prejudicando a criança, aí o juiz pode conceder a guarda unilateral, que é exclusiva de um dos dois genitores, né? Um dos dois, ou pai ou da mãe, ou enfim. Então é interessante. Aí, nesse caso, a mãe, né? Quem tiver com a guarda é que vai ter tomar as decisões, mas mesmo assim, quem não tem a guarda tem o direito de visita, tem o direito de visitar os filhos, né? Então, que isso decorre do poder familiar, né? Pai e mãe têm poder familiar. E só quem pode retirar esse poder familiar é o juiz. Perfeito. Agora, se o cônjuge possui o sobrenome do parceiro, após o divórcio, voltará a ter um nome normal de solteiro automaticamente? É obrigatório abrir mão do sobrenome? Não é obrigatório. A partir do momento que você adquiriu, né, que você acrescentou o sobrenome do seu marido ou da sua esposa, esse sobrenome faz parte da sua personalidade. Ele já incorporou a sua personalidade. Então, só você é que vai decidir se você quer manter ou se você quer voltar ao seu nome de solteiro. Mas eu sempre digo que isso tem que ser decidido no momento do divórcio.
Porque depois, se você se arrepender e quiser voltar, teria que entrar com uma ação, né? Pedindo para alterar, e aí tem que ter uma autorização judicial para isso, e custa dinheiro, né? Tudo Então, custa. Vai entrar com uma ação para uma coisa, depois para voltar para outra, né? Então, mover o judiciário, sim, mover o judiciário é caro, porque os juízes trabalham e justamente tem que ser caro mesmo, porque essas questões só tem que terminar no judiciário em última instância, principalmente as questões familiares. Ninguém melhor do que o pai e a mãe para decidirem o que é melhor para os filhos, né? O juiz, ele não faz parte do caso, o juiz não convive. Então, é muito complicado. O juiz, ele é muito importante o papel do judiciário, excelentes juízes. Eu admiro muito o trabalho dos juízes, mas a gente não pode ficar acionando o judiciário por qualquer caso, entendeu? Uhum. Porque os juízes precisam decidir casos que realmente são importantes, né? Casos assim casos que podem ser decididos pela mediação. Tanto por isso que a mediação está crescendo bastante. Agora, por exemplo, depois do divórcio, eu posso manter o sobrenome do meu ex ou da minha ex? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu acho que eu entendi essa pergunta de quem veio. Eu casei e eu abri uma marca. E eu usei o meu nome, né? Vamos supor, eu sou uma estilista ou uma artista plástica, e eu usei o meu nome de casada para aquele meu negócio, né? Então eu tô. Como é que depois do divórcio eu posso manter esse sobrenome? É possível? Sim, é um direito que você tem de manter. É um direito. O outro só pode te obrigar a retirar se realmente for por um motivo assim de humilhação, se for alguma coisa assim muito séria. Eu nunca vi. Existe, tá? São raríssimos os casos. Tem o famoso caso da Luísa Brunet, porque Brunet é sobrenome de casada. E eu acho que na época, né, nas aulas, né, os professores comentam muito esse caso. Eu acho que o ex-marido queria que ela retirasse. E como já era um sobrenome que já tinha incorporado a pessoa, ela era conhecida como Luísa Brunet, né? E ela conseguiu manter. Até hoje ela mantém o sobrenome. Inclusive, ela tem falado muito sobre violência doméstica. Eu tenho até acompanhado. E é uma pessoa que está aqui na minha lista também, que a gente vai estar falando sobre isso. Agora chegou mais uma pergunta aqui da Maria Faria. Deixa eu ver o que ela perguntou aqui pra gente. Para ver o divórcio, os dois têm que querer e concordar? Não, não. Se um quiser, é como eu digo, é um direito potestativo. Eu tenho o direito de me divorciar independentemente do outro querer concordar ou não. Então, isso é um direito. Agora, se o outro não concorda, aí vai ter que ser pela via judicial, né? Mas o juiz, ele decreta, ele homologa, né? Ele determina o divórcio, né? O divórcio vai ser realizado. Agora, as outras questões relativas ao casamento, por exemplo, como eu digo, partilha de bens, né, guarda de filhos, alimentos, aí sim vai ser discutido e aí tem que levar em consideração sim o que o outro quer também, né? O juiz vai analisar os argumentos das duas partes. Agora, falando nessa questão de alimentos, né, na pensão alimentícia, como é que é feito o cálculo da pensão alimentícia? Por exemplo, o ex-cônjuge tem direito a receber pensão também? Como é que é essa questão? Eu até hoje gravei um vídeo sobre isso, que vai ser editado e nas próximas semanas. O que acontece é que as pessoas precisam entender que existe alimentos para filhos, para os menores, tá? Menores de idade. É uma coisa. E alimentos para ex-cônjuge é outro tipo de alimento. Hoje a regra é alimento para filhos menores. E como que é calculado os alimentos? São calculados com base de acordo com, a gente chama de trinômio, são 3 nomes, né? Possibilidade daquele que vai pagar os alimentos, necessidade daquele que vai receber os alimentos e razoabilidade. Vamos ver se o que está se pedindo é razoável
para esse menor, tá? Não é normalmente, é 30% da renda, não necessariamente, só quando o alimentante ele não tem renda, né? Ele aí sim se arbitra em 30% normalmente do salário mínimo, mesmo que você não tenha dinheiro, você tem que pagar no mínimo pelo menos 30% do salário mínimo. Colocou filho no mundo, não tem jeito, é responsabilidade, né? Então, ele é calculado de acordo com esse trinômio. E aí sim, eu sempre peço, né, para na hora de se pedir os alimentos, fazer uma tabela, uma planilha, para se computar todos os gastos, né? Escola, plano de saúde, moradia, roupa. Você vai fazendo, né, uma tabelinha com os gastos, aí você divide esses valores, né, nos meses, né, em 12 meses. E aí sim se pede o valor. Normalmente é de acordo com a capacidade financeira daquele que vai alimentar. E a mãe também tendo renda, a mãe, né? Se a criança estiver com a mãe, porque a criança também pode estar com o pai, então também vai contribuir de acordo com a capacidade financeira de cada um. E tem a questão da pensão, que eu sempre digo, eu falo muito para as mulheres, né? Que a pensão para ex-cônjuge é exceção. Exceção, não é porque você tem filho, pensão para filhos. O dinheiro vai ser usado com os filhos. Tanto que agora, recentemente, teve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça permitindo a ação de prestação de contas. O pai entrou com esse pedido para poder saber aonde que está sendo aplicado o dinheiro. O dinheiro está sendo aplicado realmente para o filho ou a mãe está usando para ela? Isso é muito importante. Se a mãe, no caso, né, o cônjuge, ele precisa usar, ele vai pedir alimentos para ele, né, com base no princípio da solidariedade familiar, que a lei permite, mas esses alimentos, eles são temporários, em regra, a não ser que a pessoa, né, já tenha uma idosa que se separou, nunca trabalhou, não tem mais condição de entrar no mercado de trabalho, aí sim. Mas normalmente, né, nós lutamos tanto para a gente conseguir entrar no mercado de trabalho, né, pela igualdade de gêneros, que a gente tem bônus, mas a gente também tem ônus, né? Então, eu sempre digo para as mulheres nunca pararem de trabalhar, né? Porque depender, né, só de uma fonte de renda, só da renda do marido, é importante que a mulher trabalhe, porque a pensão, se separar, é para os filhos. Não tem jeito. O judiciário fala, vai trabalhar, né? Então, isso, a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso. Agora, Debbie, tem uma pergunta muito interessante. Eu já assisti IGTV e seus a respeito disso, tá? Mas tem muita gente que ainda não te conhecia, está te conhecendo agora. É daqui de uma pessoa do Rio Grande do Sul. Como fica a guarda dos pets no divórcio? Porque hoje em dia os pets, eles são como filhos para muita gente, né? Então, é a mesma maneira da situação dos filhos? Como é que fica a questão também da visitação dos pets, por exemplo? Então, é muito interessante. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Até participei de um programa de TV também sobre isso na Rede Brasil, foi super legal. O que acontece é que os pets, né, eles estão sendo considerados seres sencientes, que é o quê? Eles têm sentimentos, tem mais pets nos lares do que filhos. É impressionante, assim, essa é a estatística, né, no Brasil. E muitos pets, eles são tratados como filhos. Então sim, num divórcio, né, você pode tratar dessa questão da custódia. A gente não fala em guarda, né? Porque guarda é para seres humanos, a gente fala da custódia desses animais e também a questão dos alimentos para os animais. Isso tudo é discutido em vara de família, não é em vara civil, é vara de família. Não é seu. Eu comprei o pet, não interessa quem comprou. O pet ele já faz parte do núcleo familiar. Antigamente não. Antigamente era dividido, eu comprei, não. Hoje em dia o pet ele integra o núcleo familiar. E tem muitos casos em que se discute a questão de quem vai ficar com o pet, mas o pet é interessante porque depende também do pet, né? Tem cachorro, mas também tem gato. O gato, por exemplo,
ele tem, fica mais difícil ele ficar uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, mas acontece isso, igual acontece com criança. É bem Não, é interessante. super interessante saber. Eu já tinha assistido esse seu vídeo, mas como surgiu a pergunta e muita gente aqui ainda não te conhecia, tá te conhecendo agora. Então, Beth, você que me fez essa pergunta tá aí respondida. E depois eu vou te passar os contatos, você pode falar direto com o Dr. Agora, Deb, tem uma pergunta aqui também muito interessante. Vamos supor que o cônjuge divorciado ele vai morar no exterior. Como se define a guarda da criança com relação à visitação, o custo do deslocamento, até quando uma das partes tem menos recurso do que a outra? Então, essa é uma questão muito interessante. É cada vez mais normal acontecer isso por conta da globalização, né? E não só mudança de país, mas sim mudança de estado também acontece muito, né? O que acontece é o seguinte, tem que sempre observar o melhor interesse da criança. Tem que ver o local da residência da criança, onde a criança mora. Isso é que vai prevalecer, porque tem que se levar em consideração todos os vínculos que a criança tem no local. Vínculo social, né, com os amigos, com a escola, com a família. Então, normalmente, o que acontece? Quem viaja, se não tiver um acordo, né, um consenso, normalmente a criança fica onde ela já está, né, com o genitor, né, que vai ficar. E o outro que viajou, aí nas férias, por exemplo, a gente faz acordos nesse sentido, em que nas férias, por exemplo, passa as férias com o genitor que está no exterior. Ele precisa, sim, pagar os alimentos. Mas é interessante porque os alimentos, né, eles vão ser arbitrados com base na legislação do local em que esse genitor está morando. Então, por exemplo, se mora na Suécia, então é com base naquela legislação. Eu até fiz um e-book que pode ser baixado gratuitamente no meu site. Depois você escreve, quem quiser um pouquinho mais de material. Tá todos os contatos depois, o YouTube, o Mas site, o de alimentos eu escrevi junto. O de alimentos eu escrevi, mas eu não sei se eu já publiquei, mas enfim, vai ser publicado, ou quem quiser depois, tiver mais interesse, mais curiosidade, é só me pedir que... E tem vídeo também sobre essa questão de alimentos, também no meu... Então, que eu falo também sobre essa questão. É bem interessante. Tem uma pergunta aqui. Gente, por incrível que pareça, a gente tem 8 minutos de live. Eu tô desesperada aqui, ó. Porque estão me perguntando agora quanto tempo leva para sair um divórcio. Então, se ele é feito no cartório, pela via extrajudicial, muito rápido, tipo no mesmo dia. O que demora, que eu digo, é sempre o acordo, né? A gente chegar na minuta, a gente conseguir fazer o acordo, né? Com todas as questões, isso demora um pouco, mas também uma vez que foi feito o acordo é muito rápido. Pela via judicial também está sendo muito rápida. Eu aqui fiz um divórcio, dei entrada na semana passada aqui em São Paulo. Na semana seguinte, eu fiz pelo Sejusc, pela via da mediação. Foi muito rápido, eu fiquei impressionada. Em uma semana foi feita a audiência, o Ministério Público, em 2 semanas já se manifestou. Semana que vem, eu acho que a gente já tem a homologação do divórcio. Quando é consensual. Como é que vocês estão fazendo as audiências nessa função da pandemia? Tudo online, videoconferência. Via videoconferência. Online. Muito online. Tanto que eu tenho processos, por exemplo, em outros estados. Eu tenho um em Aracaju. Enfim, é super tranquilo. Hoje em dia, você pode estar em qualquer lugar, né? O próprio tribunal já aderiu às plataformas digitais, então fica muito mais fácil. Agora, se for um divórcio litigioso, pode demorar muito. Aí com essa pandemia a gente vai ter que esperar mais tempo ainda do que já. Sim, e essas audiências também estão demorando mais para serem marcadas, porque são audiências muito longas, essas litigiosas. Teve uma audiência, por exemplo, que durou 7 horas. É muito complicado. Olha,
assim, eu conselho meu, eu sempre falo para todo mundo, não parta para o litígio, não parta. E eu acho que isso também depende muito do advogado. Na hora de escolher o advogado, tem que escolher um advogado que saiba se comunicar, que tenha paciência e que tenha também, que consiga conversar com o advogado da outra parte, entendeu? Eu recomendo, às vezes, um advogado para os dois, que é muito mais barato, muito melhor. Uhum. Mas se cada um quer ter o seu Se próprio... identificar também, né? Sim. Além do advogado conseguir atender os dois, tem que se identificar muito com o advogado. Eu sei Sim. também, eu sou casada com advogado, não é da tua área, de outra, mas eu tô sempre rodeada de advogados e médicos, que são a minha grande aqui, pelo menos aqui em Porto Alegre, a maioria dos meus amigos são dessas áreas, né? Sendo que grande parte está aqui nos assistindo. Agora chegou uma pergunta, vamos ver se, ó, tem 5 minutos. Eu ainda quero me despedir da Devon de que não é pergunta, é só elogios. Para mim e para você, só elogios. Agora tem uma pergunta aqui, que acho que vai ser a nossa última pergunta, pelo visto. Se os cônjuges se arrependerem depois do divórcio e quiserem reatar, o que acontece? Você já passou por isso aí no escritório? Porque você falou, se já foi homologado, eles casam de novo. Isso você Sim. já colocou pra gente. Agora, se eles se arrependeram do divórcio, é a mesma coisa? Casa de É a novo? mesma coisa. Foi decretado homologado, é que foi decretado o divórcio. Casar de novo. Ou se não quiser casar, faz uma união estável, porque hoje em dia união estável tem os mesmos efeitos jurídicos de um casamento. Só muda a questão da formalidade. Mas união estável tem crescido bastante. Gente, olha só, Debbie, eu acho que assim, o nosso tempo tá. A gente tem 3 minutos. Então, antes, eu queria primeiro agradecer a todo mundo que teve aqui presente. Muita gente te elogiando, adorando a live, só elogios. Eu adorei, eu aprendi. Cada live que eu faço, eu aprendo muita coisa, além de, como eu falei no início, matar as saudades de te ver aqui na telinha. Apesar de eu não poder ver a família toda, mas isso também não vai faltar oportunidade. Verdade. E a tua disponibilidade de ter aceitado esse convite. Eu acho que muita gente vai sair aqui já com outros pensamentos. De repente vão entrar em contato. Gente, a live eu vou salvar ela assim que a gente terminar. E outra coisa, todos os contatos da doutora Débora eu vou colocar depois no stories ali no meu Celebra, tá? Prima, muito obrigada. Amei bater esse papo contigo e aprender ainda mais sobre um tema que eu vejo muitas pessoas próximas passarem por isso e a gente acaba também se envolvendo, né? Eu, graças a Deus, espero nunca precisar, nunca vou precisar dos seus serviços. Com certeza, se Deus quiser. Mas muito obrigada de coração. E agora eu deixo as palavras para você. A gente tem 2 minutos. Olha, eu que agradeço imensamente esse convite, né, de ter podido participar do seu canal, né, que as suas lives são um sucesso. Você é maravilhosa. E eu tô aqui disponível para o que você precisar, para quem quiser também fazer mais perguntas. É um assunto, apesar de eu ser advogada, eu trabalhar muito com divórcio. Eu acredito muito no casamento, né? A pessoa quando vai se divorciar, mas eu acredito em casamentos felizes, né? O casamento, as pessoas precisam estar felizes. Então, eu estou aqui, a minha linha é a advocacia humanizada. Eu amo o que eu faço, é o meu propósito de vida mesmo, essa questão da humanização das relações familiares. E posso, por experiência, né, enfim, com a minha irmã que se divorciou, enfim, várias outras pessoas, é muito doloroso o processo, o litígio, a briga é muito ruim. Na hora, a emoção, ela vem à tona, mas depois, quando a razão, né, quando a pessoa se acalma, começa a ver que podia ter feito um acordo, né? Então, eu acho que a gente precisa, a gente não tem que, a gente precisa ser
Exatamente, é isso que eu acredito. Obrigada mesmo, foi um prazer ter falado com você e obrigada a todo mundo pelas perguntas maravilhosas e pela participação. Gente, olha, uma ótima quinta para todo mundo. Deb, obrigada. Até o próximo Mel Celebra Talk. Semana que vem, terça-feira, estamos de volta aqui. E vou deixar todos os contatos da doutora Débora. Beijo, beijo nessa família maravilhosa. Saudade. Beijo, Obrigada. você também.